Gente, olha o resultado desse produto. Elas entram, comem, vão para casa e transmitem o veneno para outras baratas. Eu nunca tinha visto desse jeito, não. Ó, vou ampliar para vocês verem. Olha. Ó. Estão vendo? Depois eu vou dar um nomezinho para vocês. Olha, já tem umas 3 aqui dentro, ou mais. Ó. Fica ligado aí que depois eu vou dar um nome para vocês.